Olá, queridos! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu consagro a Ti esse momento e entrego nas Suas mãos essa palavra. Eu entrego nas Suas mãos a vida de cada homem e cada mulher que parou nesse momento para ouvir essa palavra, para ouvir essa ministração. Que o Senhor cresça sobre mim, para que a Tua palavra seja falada e não aquilo que vem de mim. Que os ouvidos dos meus irmãos sejam destravados, para que a Tua palavra chegue ao coração de cada um como flecha certeira, em nome de Jesus. Nós vamos conversar hoje sobre consequências da desobediência. Nós sabemos que todo ato, toda ação gera uma consequência. Seja ela positiva ou seja ela negativa, ela vai gerar uma consequência. A consequência de um ato de desobediência leva você a pagar, a viver situações nada agradáveis. Porque é assim que acontece. Quando um filho desobedece ao pai, o pai vai puni-lo de alguma forma. Seja ele retirando determinadas coisas que ele gosta muito, ou até mesmo colocando-o sentadinho num cantinho pensando, o chamado castigo. Mas aqui nós estamos falando, a gente vai conversar a respeito de um homem. Abraão, o pai da fé, recebeu de Deus uma ordem. Sai da tua tenda, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Saia do meio da tua parentela, não é para você levar parente. Saia do meio da tua parentela, não é para você levar sobrinho, sobrinha, tio, tia, primo, não. É saia. Saia. Um ato de obediência. Um ato de obediência que gera a salvação, que gera o recebimento e o cumprimento de uma promessa sobre a sua vida. E aí nós vemos algo sobrenatural acontecendo desde o momento da saída de Abraão até o momento da separação de Abraão com Ló. Ló, seu sobrinho, foi junto com ele, mas durante o processo de caminhada deles, houve um desentendimento. E aí eles se separaram, decidiram se separar. Ló escolheu ir para Sodoma. Abraão foi para outros lados. Mas reparem na palavra que desde o momento em que Abraão saiu até a separação de Abraão com Ló, nós não vimos na palavra descrito que Deus estava falando com Abraão. Muitas das vezes nós nos deparamos em situações difíceis e achamos que Deus não está nos ouvindo, mas Deus está nos ouvindo. Mas nós temos que compreender que muitas das vezes o silêncio de Deus, ele pode também ser, não estou dizendo que isso é uma regra, mas ele pode também ser por conta de um ato de desobediência da nossa parte. Algo que nós deveríamos estar fazendo e não fizemos. E aí o Senhor, ele silencia, porque ele já deu uma ordem. Ele já te deu a direção. É para você seguir e obedecê-lo. E aí a palavra diz que no momento em que Abraão e Ló se separaram, o Senhor disse para ele que todo lugar que era para ele olhar, que aonde ele estava olhando, era justamente a terra que ele ia receber. Era a terra prometida a ele. Mas então, analisando Ló, um homem temente a Deus, um homem que caminhou com seu tio Abraão,
Um homem que tinha temor ao Senhor, que conhecia o Senhor. E aí a gente entra na palavra que eu quero conversar com vocês nesse momento, que fica no livro de Gênesis 19, no capítulo de número 26. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló, que tem um nome que não é mencionado na palavra do Senhor, o nome dela não é dito, quem era ela, é lembrado por ter sido transformada numa estátua de sal, num ato de desobedecer uma ordem divina, de não olhar para trás. Esse é um exemplo negativo tão exortado para nós que o próprio Jesus nos advertiu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32 diz isso. O Senhor Jesus adverte pelo ato da desobediência. Quantos estão caminhando em círculos por estar em desobediência, por não compreender que precisa estar focado, alinhado na palavra, seguindo em obediência aos preceitos do Senhor, para que toda a sua vida seja restaurada, para que toda a sua vida seja transformada para a glória do nome do Senhor. Muitas das vezes, meus amados irmãos, é uma coisa muito simples e nós deixamos de fazer e nisso nós atrasamos aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Ló vivia num lugar onde a maldade, a corrupção pairava em todos os cantos. A palavra do Senhor no capítulo 19 diz que Ló viu 2 anjos na praça à noite. E Ló temeu sobre a vida daqueles homens e insistiu para que eles entrassem para sua casa. E apesar da insistência dos anjos em dizer, não, nós vamos ficar aqui, Ló insistiu para que eles entrassem, porque Ló sabia o local onde ele estava morando, o local que ele escolheu morar. Escolha de Ló viver em Sodoma. Foi escolha dele viver naquele lugar de maldade. E a palavra nos mostra que o lugar era tão perverso que determinado tempo depois que os anjos entraram na casa de Ló, os homens de toda a cidade, velho, novo, independente da idade, bateram na porta de Ló, exigindo para que Ló deixasse que eles pegassem aqueles homens para conhecê-los sexualmente, para ter relações com eles. E Ló insistiu em defender aqueles homens, ofertando até mesmo as suas filhas a eles para a proteção daqueles homens. E os homens, quando iam fazer mal a Ló, os anjos veio, socorreu a Ló e deu uma ordem a Ló. Reúna a sua família e saia imediatamente daqui. E a ordem que eles deram a Ló e a toda a sua família, vai e não olhe para trás. Não olhe para trás. Só que a mulher de Ló, ela era tão apegada àquele lugar, à casa, a bens materiais e ao resto todo, que ela olhou para trás. E foi, a palavra do Senhor diz que imediatamente essa mulher se transformou numa estátua de sal. Por um ato de desobediência a uma ordem que veio do Senhor. Uma ordem que veio do Senhor. Quantos estão rodando em círculos porque estão cometendo erros de olhar para trás
A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 43 que as coisas velhas, elas se passaram. Ou seja, você não tem que ficar olhando para trás, pensando naquilo que você teve, se Deus te preparou algo novo. Mas Deus só vai te entregar algo novo se você parar de olhar para trás. Se você olhar para frente e compreender que Ele, o Deus Todo-Poderoso, é que faz novas todas as coisas. Nada na sua vida vai ser como antes. Vamos dar um exemplo? Essa pandemia entrou. Quem foi que passou quem passou por essa situação toda, até mesmo aqueles que não se contaminaram com esse vírus, com certeza não é a mesma pessoa. Muitas coisas aconteceram durante todo o ano de 2020. Muitas pessoas foram transformadas, foram mudadas. Quantas pessoas conheceram Jesus verdadeiramente dentro da sua casa? Nesse período de pandemia, quantas famílias foram tratadas nesse período de pandemia por serem obrigadas a cultuarem juntos dentro de casa, coisas que muitas das vezes não faziam fora. Ou seja, não se apegue ao que passou, porque daqui para frente vai ser coisa nova. Amados, os sinais estão aí gritando. Compreenda. Jesus, ele está retornando, ele está voltando e os sinais mostram isso. É só você ler a Bíblia. A palavra do Senhor é o jornal mais atual do que o jornal de amanhã. A notícia que está escrita na palavra do Senhor, ela é mais atual que o jornal que você vai ler amanhã. Que a notícia que você vai ler amanhã. Então continue firme, orando, buscando a presença do Senhor, jejuando, porque Ele sim sabe o que faz na sua vida. Ele sim tem um novo para te dar. E aí a gente vê que a mulher de Ló, ela viveu em um ambiente familiar que privilegiava apenas coisas materiais. Isso nós vemos em Gênesis 13, 5 e 7. Por isso, esse desespero de olhar para trás. Muitas das vezes nós nos apegamos a somente bens materiais. Nos preocupamos em roupa, calçado, imóveis, dinheiro. Gente, dinheiro está derrubando o crente. Dinheiro está derrubando famílias. Dinheiro está derrubando tudo. Porque quando falta o dinheiro, o casamento entra em crise. Quando tem dinheiro demais, também entra em crise. Porque muitas das vezes a pessoa se preocupa mais com o dinheiro do que no cuidado com sua casa, com sua família, com seus filhos. E a própria palavra diz, não andei ansiosos por coisa alguma, não se preocupa com o que você vai comer ou vestir, porque você não pode mudar nada do que vem amanhã. E aí a palavra continua, buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus e deixa que o resto o Senhor acrescenta. Ele te dá o alimento, Ele te dá o sustento, Ele vai te vestir, Ele vai fazer tudo. Mas nós temos que servi-lo, nós temos que aprender a ser obediente à sua palavra. As consequências da desobediência são severas. E aí nós vemos nesse ato da mulher de Ló de olhar para trás, esse ato de olhar para trás mudou completamente a vida de toda a família. Que depois dessa situação toda, olha o que a filha fez, as filhas fizeram. Armaram, embebedaram o pai, se deitaram com ele
maldição em cima de maldição, desastre em cima de desastre. Tudo por um ato de desobediência. Tudo começou por um ato de desobediência. Amém? Nós precisamos estar focados. Precisamos nos focar no Senhor. Precisamos entender que a busca pela salvação, muitas das vezes, é muito mais importante do que você passar 24 horas por dia, até mesmo meus irmãos que estão buscando restauração de família, de casamento. Você orar 24 horas por dia para o seu cônjuge voltar não é tão importante do que você perder uma hora do seu tempo meditando, orando, jejuando, buscando a face do Senhor pela salvação de almas. Agrada muito mais a Deus. Amém? Confiança. Lembra-se, a mulher de Ló, ela significa lições espirituais que são extraídas de um exemplo que nos alerta sobre a necessidade de nós estarmos focados no olhar, focados com o olhar exclusivo para Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. Cristo. Se nós voltarmos o nosso olhar para Cristo, nós vamos fazer o que é correto aos olhos de Deus. Então pare de olhar para trás, para de perder o seu tempo com as coisas que se foram, olha para frente, olha para o alto, confia no Senhor, para de murmurar. Tem gente rodando no deserto porque não para de murmurar, não para não para. É o tempo todo murmurando, é o tempo todo lamentando. E não compreende que está se sabotando. Aprenda a confiar. Se não veio ainda, é porque não é o tempo. Se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo. Mas Deus, Ele sabe a hora certa. Ele sabe o tempo certo. Então não pare de jejuar para se consagrar ao Senhor. Não pare de buscar o Senhor, não pare de adorá-lo. Independente do furacão que você esteja vivendo, continua adorando ao Senhor. Continua buscando ao Senhor. Continua compreendendo que não há milagre sem busca. Não há restauração sem entrega. Continua buscando, porque o Senhor, Ele já te ouviu. Mas Ele quer a sua fidelidade. Ele quer a sua obediência. O Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Eu estou contigo. E o Senhor, nesse momento, diz a cada um de vocês: sejam fortes e corajosos, tenham bom ânimo, porque estou contigo. Não se desvie o olhar nem para a esquerda nem para a direita. Olha para o alto, para o alvo. Mas meu cônjuge tá com outra. A esposa tá com outra. Para de olhar as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, o furacão que você esteja vivendo. E não ache você, porque eu vejo, sinceramente, muitos comentários que eu fico muito triste. Porque às vezes a gente ministra uma palavra para fortalecer o coração de vocês. Aí vem uma pessoa e tem a capacidade de colocar nos comentários, dizendo que o meu problema é maior que o de todos, eu não vou conseguir, eu isso, eu aquilo, ou então menosprezando a fé do outro, menosprezando o comentário do outro. Para!
Não faça isso. Porque, vou ser bem sincera, quando vocês tomam a iniciativa de se lamentar e de jogar o seu veneno em um comentário como desse tipo, você está se sabotando. Você não está sabotando ninguém, não. Você precisa aprender a caminhar por fé, não por vista. A palavra do Senhor nos diz que as coisas que nós não vemos, foram construídas, foram criadas por aquilo que nós... As coisas que nós vemos foram construídas e criadas pelas coisas que nós não vemos. Ou seja, tudo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos foram criadas pelo mundo espiritual, que é muito mais ativo do que o mundo natural. Então, para de se lamentar e confia que Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele é o criador de todas as coisas. E no tempo certo Ele vai te entregar, mas caminha com Ele. Caminha com Ele. Seja forte e corajoso. Caminha com o Senhor. Para de se lamentar. Olha para frente. Desfoca um pouco. Eu entendo uma coisa, que quando nós caminhamos com o Senhor, não tem como ficar triste. Não tem como sentir dor 24 horas por dia. Não tem. Não tem. Você pode até dizer para mim que você caminha com o Senhor. Eu estou caminhando com o Senhor, mas eu sinto muita dor, eu sofro muito. Para, você está com foco errado. Analisa o que você tem feito. Analisa o caminho que você tem feito. O que você tem orado, como você tem buscado ao Senhor. Se está sentindo dor há muito tempo e a dor nunca passa, tem alguma coisa errada. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece. E se nós nos entregamos de verdade, Ele pega toda a dor e transforma em alegria. A própria palavra diz isso. A gente pode chorar de dor uma noite, mas a gente acorda bem no dia seguinte. Por quê? Porque é o Senhor quem nos fortalece. Então busque ao Senhor. Entrega seus caminhos na mão dEle e confia, porque o resto Ele acrescenta. Amém? Seja forte e corajoso, porque esse tempo vai passar. Esse tempo de luta vai passar. As lutas, elas vêm para nos fortalecer, para nos lapidar. E aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço a vocês que, em nome de Jesus, curta esse vídeo. Não guarde para você esse vídeo, compartilha e curta ele. Por que é importante curtir? Que quando vocês coloquem lá o joinha de vocês, o YouTube, ele entende, por essa realidade virtual, ele entende que o vídeo é relevante. E aí ele compartilha para outras pessoas. E aí outras vidas são impactadas, são abençoadas por essa palavra. Amém? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para abençoar vidas. Amém? Saiba que Jesus está voltando. E nós precisamos fazer isso. Ministrar a sua palavra. Deus abençoe fortemente sua vida. Amém?